Nova Manhã. Jogada com Jorge Vinícius. Salve Jorge Vinícius, muito bom dia, seja bem-vindo. Vamos dar início ao papo falando de Libertadores, porque o Corinthians jogou ontem, apesar da vitória, acabou não dando para ele, mas tem jogo do Bahia também para a gente comentar, não é isso? Olá, Ariane, bom dia a você, Diego, a todos que nos acompanham com a jogada. O Corinthians derrotou ontem na Neoquímica Arena, pela fase preliminar ainda da Libertadores, o Barcelona do Equador por 2-0. Gols de Félix Torres e Carrillo. Mas mesmo vencendo por 2-0, o Corinthians foi eliminado, pois na partida de ida, disputada semana passada em Guayaquil, o Corinthians perdeu pelo placar de 3-0. Precisava ontem de uma vitória por no mínimo 3 gols de diferença para provocar a decisão nos pênaltis, ou vencer por mais de 4 gols do seu adversário. Coisa que não aconteceu, o Corinthians, portanto, está eliminado e não participa nesta temporada, a partir de agora, da fase de grupos da competição. Hoje, um outro representante brasileiro entra em campo, em Salvador. O Bahia enfrenta o Boston River do Uruguai. Na partida de ida no Estádio Centenário em Montevidéu, os dois times empataram em 0-0. Quem vencer hoje no tempo normal, leva a vaga também para disputar a Copa Libertadores desta temporada. Em caso de um novo empate, a decisão será nos pênaltis. Hoje, portanto, o Bahia é Brasil na fase preliminar ainda da Copa Libertadores da América, Ariane. Vamos, Bahia! Isso, bora Bahia! E Jorge, os clubes brasileiros estão pedindo à FIFA uma multa mais pesada ou multas mais pesadas e também eliminação do torneio em caso de racismo. Uma movimentação muito grande de vários clubes do futebol brasileiro que enviaram à FIFA uma carta criticando a Confederação Sul-Americana de Futebol e pedindo até uma audiência com as duas entidades, Conmebol e FIFA, para que seja mudada a punição dada ao Cerro Porteño do Paraguai por causa daquele ato racista direcionado ao atacante Luigi do Palmeiras em um jogo da Copa Libertadores Sub-20. O pedido também é por um aumento substancial nas punições em geral. Os clubes brasileiros estão sugerindo multas mais pesadas, na casa dos 3 milhões de reais, se não houver identificação do autor da injúria racial, e até mesmo uma eliminação de torneio, em caso de reincidência. Essa desqualificação seria aplicada a qualquer subordinado à FIFA. Vamos aguardar se terá ou não efeito esta carta enviada à FIFA por muitos clubes do futebol brasileiro se posicionando contra atos racistas. Eu vou estar torcendo para que sim, viu, Jorge Vinícius? 6h59, vamos rapidinho para o nosso ping-pong. A gente que acorda cedo tenta dormir mais cedo, quem consegue, né, Ari? Quem consegue, Eu vai. fui dormir ontem cedinho, Jorge Vinícius, e eu não sei quanto foi o jogo ontem, a primeira final do Carioca, Fla-Flu. Eu falei, eu vou deixar para saber com o Jorge Vinícius ao vivo no ar. Mas eu ouvi uma gritaria aqui onde eu moro em Brasília. Foi gol de quem na hora dessa gritaria, Jorge? Me conta. Se teve gritaria, teve gol. E não foi só um. Foram 3 gols ontem na primeira partida da decisão entre Flamengo e Fluminense, com o mando do Fluminense no estádio do Maracanã e com a presença do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-1 e agora adquire a vantagem no próximo domingo para jogar por um empate também no Maracanã para conquistar pela 39ª vez o título de campeão carioca. Diego e Ariane. Muito bem. Supercopa Feminina de Futebol, Jorge. Nas semifinais de ontem, pela Supercopa do Brasil Feminina de Futebol, o Corinthians em São Bernardo venceu o Cruzeiro por 1-0, mesmo placar na vitória do São Paulo na Vila Belmiro contra o Flamengo, 1-0 para o Tricolor. A decisão será no próximo domingo e teremos clássico majestoso, São Paulo e Corinthians decidindo a Supercopa do Brasil Feminina de Futebol. Bom demais. Copa do Brasil, que você chama do campeonato mais democrático das galáxias. Conta pra gente, tem mais 7 classificados para a terceira fase, né?
Milionária também, Copa do Brasil. Ontem mais 7 times avançaram à terceira fase. Náutico, Grêmio, Operário de Ponta Grossa, Maracanã do Ceará, capital do Distrito Federal, o Ceará e o Retrô de Pernambuco estão classificados e seguem na competição. Ontem foram eliminados Vitória, Atlético Goianiense, enfim, ontem a Zebra deu uma passeada aí na Copa do Brasil. Temos classificados também para a próxima fase na Champions League. 4 times avançam às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, Borussia Dortmund da Alemanha, Real Madrid da Espanha e 2 times ingleses, Aston Villa e Arsenal. Ontem em Madrid, o Atlético venceu o Real no tempo normal por 1-0, perdeu o pênalti. Aí o jogo foi para prorrogação, empate, e na decisão por pênaltis, o Real venceu por 4-2, avançando à próxima fase. Já temos os confrontos definidos da Champions League nas quartas de final. Paris Saint-Germain contra o Aston Villa, Arsenal e Real Madrid, Barcelona contra o Borussia Dortmund e Bayern de Munique e Internazionale de Milão. Só timinho pequeno, hein, Ariane Bittencourt? Só joguinho meia Nada boca, demais, né? Nada demais. Pra gente concluir, Jorge Vinícius, a jogada de hoje, o nosso tenista João Fonseca deu uma respirada. É isso? Ganhamos agora? O João Fonseca abriu com uma vitória sua participação no Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. Ontem o número 1 do Brasil e 80 no ranking mundial da ATP, despachou o russo Pavel Kotov, vencendo por 2-0. Hoje o João Fonseca volta à quadra e vai encarar o tenista de número 46 no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais, o alemão Jan-Lennard Struff. Aliás, este será o primeiro duelo da história envolvendo o tenista alemão e o nosso João Fonseca, a sensação do tênis no Brasil, Ariane e Diego. Boa, esse é o noticiário mais completo do rádio esportivo brasileiro. Jorge Vinícius, obrigado, até amanhã, um excelente dia de trabalho. Obrigado, Diego, Ariane, a gente retorna amanhã com a nossa jogada. Até lá.